Shalom, povo de Deus, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você está, meu irmão? Você está bem? Está tudo na paz com você, na sua família? Está iniciando agora mais um momento do pastoreio e é coisa maravilhosa quando a gente está junto. E nós estamos estudando aí um livro tão maravilhoso, né? E a gente tem participado assim de uma forma tão abençoadora que eu tenho certeza que você já espera por esse momento, né? O momento de pastoreio. E é também, eu sempre repito isso, é aquele momento em que você está lendo a Bíblia toda, versículo por versículo, sendo explanado, trazendo ideias assim que você, na sua leitura, né, solitária, vamos dizer assim, passava até desapercebido alguns detalhes. E o momento de pastoreio, ele consegue trazer isso para a gente. Então, nós vamos começar esse momento de pastoreio, como sempre nós começamos, louvando a Deus. Vamos louvar a Deus. Depois nós vamos ter um momento de oração. Peça a sua oração. Eu já adianto que nós temos muitos pedidos de oração aqui para estarmos, né, orando. Então você vai ter essa oportunidade também. Mande ali no chat, ali, pedido de oração. Nós vamos ter um prazer imenso de estar orando por você e por sua família. Mas vamos começar cantando e depois a gente volta para orarmos e meditar na palavra de Deus. Tá bom? Vamos louvar ao Senhor. Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu, venceu a cruz pra me salvar. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, fio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui. Meu coração anseia pelo teu agir. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti, em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus,
és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar. Mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde sofreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. No túmulo seu corpo está. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou. Seu sangue sobre mim ficou. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver e o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar. Irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou.
E coisa boa é cantar louvores a Deus. A alma fica mais leve, né? Fica muito mais leve quando a gente canta e sai expressando realmente, não somente balbuciando palavras, mas entendendo o que a gente está cantando. Nossa, isso é muito abençoador. Maravilhoso, coisa boa podermos cantar juntos. Mas, como eu já havia falado, nós vamos agora orar um pelos outros. Vamos orar, tem muitos pedidos de oração. Nós tivemos um grupo que saiu ontem, na quinta-feira, foi em direção ao sertão, tá? O presbítero Oziel, junto com acho que o presbítero Isaac também, com Eli e outras pessoas, foram numa caravana, né? Que Deus possa estar conduzindo esses irmãos em paz, né? Já deve ter chegado tranquilos lá, vão para a Serra Branca e depois vão partir lá para Petrolina. Então é uma viagem longa, né? E eu espero que a gente esteja orando para que a missão deles seja na paz, tragam eles em paz também. Tá? Vamos orar por alguns irmãos que estão de luto, né? No caso, Prazeres, essa queridona amiga nossa, minha professora, eterna professora, Prazeres, perdeu seu esposo, né? Estivemos juntos lá no sepultamento, né? Então, que Deus possa estar consolando. E muitos enfermos que têm pedido orações, né? E eu queria que você se juntasse a mim agora em oração. Nós vamos estar orando por todos aqueles pedidos permanentes de oração. Lembra que eu falava? O PPO, né? E, por favor, feche os seus olhos onde você está, se você puder, lógico. E vamos orar juntos. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Você crê nisso, amém? Então a gente vai orar. Ó meu Deus, Senhor eterno, graças te damos, Pai, por mais um dia. Graças te damos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade e pela tua misericórdia que se renovou hoje, Pai. Nós não merecemos. Somos pecadores, ingratos, mas tu és tão bom para conosco. Queremos te louvar, Senhor, por causa disso. Senhor, nós queremos te pedir, nós finalizamos agora falando que tem irmãos nossos, queridos, perderam entes, Senhor, amados da família ali, e que estão sofrendo com a perda, com a ausência, com a saudade. E eu cito aqui o caso próximo, que é Prazeres. Abençoe, Senhor, a vida da tua serva, dos seus filhos. Derrame um bálsamo, Senhor, consolando. Abençoe, Pai, todos aqueles que estão enfermos também. Tem muita gente enferma. E talvez muitos estão escutando a gente agora no seu leito, lá no hospital, ou até em casa mesmo. Ou até alguém que está com algum incômodo mesmo no corpo, está ali cozinhando, está ali trabalhando, fazendo alguma coisa, mas não está bem. Eu quero te pedir agora, Senhor, que tu estendas as tuas mãos sobre essa pessoa que está com incômodo ou abatido. Seja doença no corpo, na alma, na mente. Deus querido, em nome de Jesus, estenda a tua boa mão sobre elas, trazendo refrigério, restauração, Senhor, e alegria. Restaura a alegria, Senhor, na vida desses teus servos, desses teus filhos. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja. E quando eu falo na nossa igreja, eu quero lembrar aqui dos pastores, o pastor Sávio, o pastor Humberto, o pastor Jean Marques, pastor Letinho, pastor Serginho, todos os presbíteros, ó Pai. Eu falei aqui no início, nós temos presbíteros e homens de Deus que estão agora viajando, fizeram uma viagem ontem, estão no sertão, cumprindo teu mandato ali, o ministério de evangelismo. Ó Senhor, abençoe. E falar em sertão, abençoe todos aqueles que estão lá em Petrolina, a Igreja das Graças lá em Petrolina, a Igreja das Graças em Triunfo, em Serra Branca, na Serra da Ladeira. Ó Deus, abençoe Casa Amarela, Deus eterno. Estenda tuas mãos sobre cada um desse povo que se espalha nesse estado, no país e também no mundo, Senhor. Abençoe a tua igreja. Abençoe, ó Pai, o nosso país.
Nós estamos sendo sacudidos por tantas informações, por tantas decisões que afetam o teu povo. Ó Senhor, abençoe os governantes, seja do poder executivo, do legislativo, do judiciário. Guarde e abençoe esse país, ó Deus, para que a gente possa ter uma vida tranquila diante da tua presença. Abençoa, ó Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão endividados, que estão com problemas financeiros. Abençoa os lares agora, ó Deus, as famílias que estão com problemas, seja de relacionamentos, pessoas que estão com problemas dentro de casa mesmo, com um orçamento estourado, com as dificuldades, Senhor, que Tu conheces. Eu quero te pedir, abençoe todos esses lares. Abençoe a nossa Igreja das Graças, Igreja Presbiteriana das Graças. Abençoe todo o seu conselho, junta diaconal, todos os ministérios. Deus querido, em nome de Jesus, abençoe e nos dê a graça de estarmos sempre fiéis a Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu espero que você tenha orado conosco. Não somente orado, mas também cantado. Porque esse momento pastoreio é para isso. É aquele break no dia, no meio do seu dia, para você poder fazer isso em menos de uma hora. Louvar, orar, meditar na palavra de Deus. Falando em meditar, eu quero que você abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 17. Esse é o texto que nós estamos estudando. Eu sempre tenho, assim, abordado, sido selecionado para falar sobre textos, capítulos. A gente sempre divide em capítulos, com versículos muito extensos, E o 17 não é tão extenso assim, ele tem 13 versículos apenas, mas eu queria que você me acompanhasse, tá? Juízes, capítulo 17. Nós vamos abordar, talvez a história você já conheça, mas nós vamos estar conversando e como isso aqui é palavra de Deus, é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, André Peixoto, que está aqui diante dessa câmera, é o que menos importa, é o que menos interessa. Mas a palavra que vai estar saindo dos meus lábios, que ela possa atingir o seu coração, porque é a palavra de Deus. Que eu seja fiel a essa palavra, não me desviando nem para a esquerda nem para a direita, mas fale, não queira fazer muitas ilações, a respeito da palavra. Que eu fale a palavra de Deus, tá bom? Antes de abordarmos o capítulo 17 propriamente dito, a gente sempre faz um overview, uma recapitulação do que aconteceu anteriormente. A pessoa que me antecedeu abordou, logicamente, o capítulo 16 de Juízes. E o capítulo 16 de Juízes, ele vem falando de um personagem muito, mas muito icônico, E o nome dele é Sansão. Vocês estudaram, sobre Sansão, e é interessante que eu falei que o capítulo 17 são 13 versículos, e se você for perceber direito, só falando sobre esse juiz em Israel, que é Sansão, o famoso filho de Manoá, nós temos 4 capítulos e abordamos, falando sobre esse camarada aí, 96 versículos. Não é interessante isso? Então, a palavra de Deus queria deixar algo para a nossa instrução. Esse personagem é bem interessante, que é o Sansão. Como tudo na Bíblia aponta para o Senhor Jesus Cristo, o livro de Juízes, não poderia fugir à regra, ele aponta para Cristo. Só que a nação de Israel está esperando um rei, um juiz que julgasse o povo retamente, que conduzisse o povo para a verdadeira adoração. Mas o que nós vemos aqui, meus irmãos,
no final do capítulo 16 e iniciando esse capítulo que vamos conversar, todos os juízes fracassaram, né? Até aqui, a gente percebe que os juízes que foram mostrados aqui foram incapazes de conduzir Israel a uma adoração verdadeira e contínua diante de Deus. Que foi para isso que o povo foi levantado, o povo de Israel, né? Você vê que, de certa forma, final do capítulo 16 é o término do livro de Juízes. Tá? Você vê aqui o último juiz de Israel, que é Sansão, ele morrendo, e com a sua morte, a gente vê que é o fim da história dos juízes. Então, assim, o último juiz de Israel, e a gente percebe que, cronologicamente, vamos dizer assim, é o último evento do livro. Poxa, André, mas ainda tem mais alguns capítulos, né, para terminarmos o livro de Juízes, não é? Que seria até o capítulo 21 de Juízes. Mas agora a narrativa muda. Nós não temos mais histórias de juízes. E é aí que eu quero chamar a sua atenção. A partir do capítulo 17, todos os juízes fracassaram, o último juiz é morto, e parece-me que agora a esperança de alguém que julgue Israel, né, e conduza ele a uma verdadeira adoração a Deus, parece que tudo fracassou. A partir do 17, vai começar uma narrativa agora de juízes, de levitas. Falamos de juízes, fracassaram. O último juiz, Sansão, é morto. E agora nós vamos falar sobre levitas. E nessas histórias de levitas, que começa a partir do capítulo 17, nós dividimos em dois blocos. Nós dividimos levitas, que tinham como premissa básica, né, levar o povo à dedicação e à adoração a Deus. Nós vemos dois blocos. Primeiro bloco, um levita levando o povo à idolatria. E depois nós vemos o outro bloco, levita relacionando com violência. Não é interessante? Juízes fracassam. Agora vem um levita. As coisas parecem que vão andar, né, na condução do povo a Deus. Levanta-se um levita que associa a idolatria. Outro levita associa a violência. E vocês vão entender o que é que está acontecendo aqui. E o interessante é que quando a gente começa a narrar a história desses levitas, tem aquela quebra que vai nos revelar o âmago do livro dos Juízes. Naquele tempo, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe melhor parecia, o que lhe achava reto. Ou seja, o que lhe desse na telha, né? O que lhe desse na cabeça. Mas vamos tratar aqui sobre esse livro aqui, esse capítulo 17. Fala de um homem chamado Mica. Olha aí, um nome que eu não oriento, né, a você colocar o nome de ninguém. Isso aqui é um nome estranho. É o nome de uma pessoa chamada Mica, né? Que vocês vão ver no decorrer do texto que só pagou mico, né? Se eu pudesse fazer um trocadilho, né? Mica era um efraimita. Ele era da tribo de Efraim, tá? E que já começa o texto dizendo que ele é um lalau. Talvez você não entenda esse termo, isso é um termo talvez antigo, mas é um camarada ladrão. E o texto nos revela, eu vou até ler os primeiros versículos, o texto nos revela que ele não rouba algo estranho a ele. Não, ele rouba a sua mãe. Você acredita nisso? Deixa eu ler o texto. Havia um homem da região montanhosa de Efraim,
cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe, os 1.100 ciclos de prata. É interessante que, curiosidade, é o mesmo valor que os filisteus deram para Dalila, para que Dalila entregasse Sansão. Curiosidade ou não, eu não vou fazer nenhuma forçação no texto, mas é uma curiosidade, tá? Então, ele chega para a mãe dele e diz assim, olha mãe, esses 1.100 ciclos de prata que foram tirados, e por a senhora ter sentido falta e começou a amaldiçoar quem tirou esse dinheiro, Mica deve ter tido medo, né? A mãe amaldiçoando, quem pegou isso aqui? Que Deus amaldiçoe, que Deus faça surgir um câncer, sei lá, fique cego, aleijado. Então, Mica temeu, é o que dá a entender aqui o texto. Ficou com medo, falou, mãe, a senhora teve 1.100 ciclos de prata roubados, a senhora não sabe quem foi, está amaldiçoando aí, né? A senhora, inclusive, amaldiçoou para que a mão entortasse. A minha mão está torta porque fui eu que roubei. Estou brincando. Mas ele teve medo dessa maldição da mãe e disse, fui eu que roubei. Aí o mais interessante. Quando ele diz assim, ó, por causa das suas maldições de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu que tomei. Tomei é um eufemismo para dizer, fui eu que roubei. Fui eu que surupiei. Tá? Então, sabe o que é que a mãe diz? Bendito do Senhor seja meu filho. Eu não consigo entender, já começa por aí. Aqui mostra uma mãe. Eu não sei por que não aparece o pai de Mica, né? Devia ser um micão, né? Como é que ele diz que roubou? E a mãe diz assim, bendito seja você, meu filho. Você já começa a perceber que aí existe uma família disfuncional. Existe pais assim? Que o filho faz uma coisa e os pais, mesmo sendo errado, elogiam? Já é estranho, tá? Para mim, já começa a causar uma estranheza, já aqui. Aí a mãe dele diz o seguinte, de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma fundição, de sorte que agora eu te devolvo. É um contrassenso tremendo, né? É um contrassenso tremendo, porque ela está dizendo que vai dedicar a Deus o dinheiro, mas para que ele faça uma imagem de fundição. Obedece por uma parte, né? Eu dedico o que eu tenho a Deus, né? A palavra de Deus diz, ó, dedique os seus bens, as primícias, né? Da sua fazenda, dos seus bens a Deus, e ele vai, né? Cuidar de você, ele fazer prosperar, né? Porque do Senhor são todas as coisas. Ela diz que vai dedicar a Deus, mas para fazer alguma coisa que fere o mandamento do Senhor, que é o segundo mandamento, não farás para mim imagem de escultura, nem do céu, nem de animal, de beijo, de imagens da terra. Como é que pode esse negócio? Você já começa a ver um contrassenso, uma loucura na adoração. Sabe por quê? Eu vou ficar repetindo essa frase, que é a frase tema do livro de Juízes. Porque naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achasse melhor. Tipo assim, meu filho, você roubou? A palavra de Deus diz como é que você deve tratar seu filho. Né? Que a astutícia está ligada à criança. Cabe a você afastá-la. Não, eu vou elogiá-lo por ele ter roubado. O dinheiro que eu tenho, eu vou dedicar a Deus. Mas esse dinheiro, dedicado a Deus, é para fazer uma imagem de escultura. Sabe o que é isso? Falta de um rei. Você diz que adora a Deus. Você até ora o Pai Nosso.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas o que está acontecendo na prática é que ele não reina coisa nenhuma na sua vida. Como não reinava na vida da mãe de Mica. Como não reinava na vida desse sujeito chamado Mica. Porque naquele tempo não havia rei em Israel. O Deus do universo não reinava. Por ele não reinar, acontecem essas coisas esdrúxulas que nós estamos vendo aqui. Eu dedico isso a Deus, mas de uma forma idólatra, transgredindo um segundo mandamento. Né? Já começa por aí. E é interessante, meus irmãos, que... Olha só que coisa interessante. Porém, restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 siclos de prata e o deu a ourives, que fez dele uma imagem de escultura e uma fundição. E a imagem esteve na casa de Mica, e assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um dos seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Veja que coisa interessante. Quando ela recebeu o dinheiro de Mica, ela diz, eu estou consagrando ao Senhor. E essa consagração ela manda fazer uma imagem de escultura. E dessa consagração que ela disse que ia, ela mentiu, ela reteve, ela deu só apenas 200, ela recebeu 1.100, né? Que é mais ou menos o que eu estou vendo aqui, que foi o que ele recebeu, né? 1.100 ciclos, mas reteve 900 ciclos e deu apenas 200. Percebe? Essa religião, quando não existe um rei, quando você quer ter a religião é a minha, é da minha cabeça, você começa a fazer isso. Você faz coisas que aparentemente estão agradando a Deus e de uma forma absurda e totalmente abominável, você está transgredindo mandamentos. Você diz que está dedicando e você está retendo. Está dando para você perceber? E qual é a causa disso tudo, meu irmão? É quando Deus não reina na sua vida. Era assim lá em Israel, naquela época dos juízes. Não havia rei em Israel. E vai ser assim na minha vida e na sua vida quando ele não reinar. A palavra de Deus é muito clara, dita pelo próprio Senhor quando esteve aqui nesse mundo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai amar a um e odiar a outro. E Deus não divide o trono dele com ninguém. E nem a glória dele com ninguém. Então o que você está vendo aqui é uma coisa absurda. Querer adorar, mas criar ídolos. Dizer que dá, mas retém o que é para ser dado. Essas são as religiões onde Cristo não é o rei. É apenas mais um. Talvez um amuleto, talvez uma bengala. Mas não é o rei. Ele não reina nessa vida. Então, se você prestou atenção, né, quando eu estava lendo aqui que ele criou uma casa de deuses, olha só. Né? Talvez para os olhos do povo ali, que não tinha Cristo nem Deus como rei, aquilo ali era uma casa santa, né? Era uma casa cheia de deuses, mas criou também uma estola sacerdotal. E quando falou de estola sacerdotal, eu me lembrei de outra situação em Juízes, que está lá em Juízes capítulo 8, versículo 7. Lembra? Quando Gideão venceu a batalha, a gente conversou, inclusive eu tive a oportunidade, né, de falar sobre Gideão ali, aquela vitória sobre os midianistas, né, contra os 300 homens, só com 300 homens. 8:27 diz o seguinte, desse peso, ó lá, o pessoal trouxe uma oferta, né? Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade. Foi nem na casa como Mica, foi na cidade, em Ofra, e veio a ser um laço a Gideão, porque todo Israel se prostituiu ali após a estola sacerdotal. E a estola veio a ser um laço a Gideão e a toda
a sua casa. Meu irmão, por que isso? Toda vez que não existe um rei reinando, quando Deus não reina num povo que se chama pelo nome dele, acontecem essas coisas. Isso que você está substituindo no lugar de Deus, deixa eu falar para você, meu irmão, deixa eu falar para você, minha irmã. Assim como foi com Gideão, assim como foi na casa de Mica, isso vai ser um laço para você. Os ídolos mentem, os ídolos traem. Eles prometem tudo, como diz o Timothy Keller, né? O seu livro famoso, que eu amo muito, Deuses Falsos. Ele nega você, ele trai você, ele mente para você. Ele não lhe dá nada disso. Mas vamos andando, né? O que a gente percebe aqui, meus irmãos, é que na falta de uma autoridade fiel, de um juiz que julgasse com justiça, de um rei que estivesse reinando, fazendo cumprir a aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo no Egito, lá no deserto, que fizesse com que eles deixassem o pecado. Então, como não havia esse rei, como não havia esse juiz, Mica faz o que bem entende. Aí veja bem, no versículo 7, e a epígrafe do texto já diz o seguinte: um levita na casa de Mica. Opa! Primeiro, quando cada um faz o que lhe dá na telha, ele colocou para ministrar dentro da casa dele o próprio filho. Tudo errado. Ele era da tribo de Efraim. E a palavra de Deus diz que quem ministra no santuário são os levitas. E eu falei aqui, quem ministra no santuário, e no caso era o tabernáculo, né? Então que ficou muito tempo, né? Até o tempo de Samuel, ficou lá em Siló. Quem ministra são os levitas, que estavam ali comissionados por Deus para apontar ao povo a verdadeira adoração, os sacrifícios, né? Os rituais. Quando Deus não reina, você diz que dá e retém. Quando Deus não reina, você louva a Deus e transgride mandamentos. Porque você está fazendo as coisas da sua cabeça. Não é rei, não é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que habita na sua casa. Quem está dominando a sua casa é um ídolo. Como dominou uma cidade com Gideão. Como está dominando uma casa aqui. Mas parece que as coisas vão minimizar. E vocês vão ver depois, mais adiante, que só piora. A palavra de Deus diz aqui no versículo 7 que havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita. Ele era levita, foi separado, lembra que eu falei? Para ministrar ao Senhor, que era essa a herança, né? A herança dos levitas era servir ao Senhor e conduzir o povo, né, à sua verdadeira adoração. Ele chega, encontra-se com Mica, e Mica pergunta para ele: de onde é que você está vindo? Está lá no versículo 9. O levita respondeu: eu sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Isso aqui também já é uma aberração. Acabei de falar para você, meu irmão, que os levitas era para estar ministrando no lugar da adoração, que é no tabernáculo. Segundo minha informação, o tabernáculo não estava aqui. Então esse levita já está totalmente errado, né? E por que eu vou ficar repetindo isso propositalmente, tá bom? Porque isso tudo está acontecendo. Esse levita está no lugar errado.
A mãe de Mica está fazendo coisa errada, Mica está fazendo absurdos, o filho de Mica, por causa da condução errada de Mica, está fazendo absurdos. E agora esse levita está no local errado, fazendo coisa errada, porque não existe rei em Israel. Você já parou para pensar que muitas coisas erradas que estão acontecendo na sua vida é porque está meio misturado com as coisas? Isso é uma estratégia grande de Satanás, de misturar as coisas santas, sabe? As coisas sagradas, com alguns pecados ocultos, com algumas transgressões de mandamentos, para dar uma sensação de que está tudo bem. E esse levita vai para lá e diz assim, rapaz, eu vou ficar aqui então. No versículo 11, eu vou ficar onde melhor parecer, no 9. Aí o 10 começa dizendo, fica comigo, Mica, e eu vou lhe dar, ó. Você vai ser meu pai, sacerdote, ó, você já está nomeando ele ali, e cada ano eu vou lhe dar 10 ciclos de prata, vou dar a veste, vou dar o sustento. Aí o levita entrou e falou assim, tá bom, vou ficar aqui. Tenho casa, comida, roupa lavada, né? Tenho um saláriozinho. É interessante que o pecado, ele é um ambiente sempre acolhedor. Porque quem olhar aqui vai dizer, rapaz, que casa abençoada. Que casa abençoada. Que homem abençoado é esse Mica, que chegou agora e falou assim, rapaz, talvez Mica tenha pensado, talvez não, eu posso até afiançar que sim, porque termina o texto, que é o versículo 13, eu já estou dando um spoiler, depois vou voltar novamente, mas é interessante pegar esse gancho, não perder esse ponto, que é quando ele chama o levita, faz o acordo ali, né, financeiro, né, os seus prolabores, o vale transporte, né, o vale refeição, tudo ok, o levita fora do lugar onde estava, que era para estar ministrando no tabernáculo, vai ministrar dentro da casa de um cara maluco. Aí Mica diz o seguinte no versículo 13, agora eu sei que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Ele tinha nomeado o filho. E agora ele diz assim, o Senhor vai me fazer bem porque eu tenho um levita como sacerdote. Meu irmão, presta atenção. O diabo cria esse ambiente, sabe, acolhedor, um ambiente familiar. Ó, aqui eu vou ajustando, mas Deus não está no meio, onde ele não está entronizado. Sabe, Deus não vai se amoldando, com licença aqui, abre um espacinho para mim, não. Deus não se amolda. Ele completa o ambiente. Sabe aquela visão que Isaías teve lá no capítulo 6? A glória do Senhor enchia o templo, as abas das vestes dele. Meu amado, ele não divide isso. Então, eu vou fazer da religião uma carreira aqui para você, ó. Tá aqui, os seus benefícios. Eu estou ajustando. Realmente eu estava errado. Tinha colocado meu filho é efraimita, então vou botar um levita, agora o Senhor vai me abençoar. O Senhor não pode abençoar quando você está transgredindo o mandamento, a adoração a ídolos. E é interessante que até quem sabe e que foi chamado para um ministério, por causa de uma corrupção de benécias, de dinheiro, vou lhe dar isso, vou lhe dar, né, comida, fica tranquilo, você não vai passar necessidade. Então, isso corrompe aqueles que foram chamados, deveriam ser fiéis, né, de levar o povo, foram seduzidos por essa oferta, né? E não somente eles transgride a si próprio, porque ele sabe para que ele foi designado ser um levita, como ele transgride essa casa que já está uma bagunça. Volto a repetir, e é a intenção ficar enfático, porque naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava por direito. 13 versículos,
uma história, poucos personagens, uma casa, um lar. Mas você percebe a bagunça que é quando Deus não está reinando nesse negócio. A mistura e a sedução que a idolatria faz, tentando se esmiscuir com as coisas sagradas e querer dar um tom e uma anestesia na alma para dizer que agora eu sei que Deus vai me ouvir, vai me abençoar, porque eu estou vindo na igreja nos domingos, porque eu faço parte de um pequeno grupo, porque eu sou pastor, eu sou presbítero, eu canto no coral, o que quer que seja, meu irmão. Se existe uma estola sacerdotal, se a sua casa é casa de tudo, é casa de deuses, é casa de uma imagem de fundição, é casa Mas não há um trono onde Deus reine. Deixa eu falar para você. O que existe aí é confusão. Não é presença de Deus. A família de Mica, ela molda um Deus. E é isso que está acontecendo muito hoje em dia, né? A pessoa molda um Deus conveniente para ele. Conveniente. Ah, não, veja bem. O Deus é isso, mas as Escrituras dizem isso. Não, mas esse Deus aí não é o meu Deus, não. O Deus que eu creio é amor. Segue um mandamento, rejeitando outros. E é engraçado que isso nos atinge tão forte, porque a gente pode estar incorrendo nesse mesmo erro, meu irmão, minha irmã, olha bem para mim, envolvidos, cheios de atividades na igreja. E o capítulo 17 é o que o Timothy Keller, no livro Juízes para Você, fala, que o que não falta aqui nesse capítulo, e nos que se seguem, é atividade religiosa. O que não falta aqui é atividade religiosa. Mas há rei em Israel. O que não falta na sua vida é atividade religiosa. Mas ele reina na sua vida? Ou existe uma imagem de fundição que você não consegue soltar? Ou existe uma estola sacerdotal que vai servir de laço, já tem sido um laço para a sua vida? É aquele namorado que você não consegue soltar, é aquele dinheiro que você sabe que está vindo de uma forma fraudulenta e estranha, mas você não consegue abrir mão. É aquela falta de fé que você diz que crê e que quer doar a Deus, mas retém uma parte. São pecados que estão patentes diante dos seus olhos, na sua família. Eu matei, eu roubei, eu estou me prostituindo. Bendito seja você, meu filho, bendito do Senhor é você. E não confronta o pecado. Percebe como esse lar, esse ambiente, essa família, ela reflete exatamente isso. Um ambiente religioso, um ambiente familiar, até aparentemente tranquilo, porque ali se fala em adoração a Deus, levita, mas ele não reina. Prescrute sua vida, eu não vou mais adiante. Como é que está a sua adoração a Deus? É por isso que a gente vê os juízes e o último juiz morrendo. Parece que a esperança de um redentor, de um resgatador está longe, está longe, está longe. Não vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Existe um juiz que ele vai prefigurar lá na figura de Boaz, resgatador de Ruth. E dali vem o rei Davi. Vai chegar. Esse juiz, ele já chegou, que é o Senhor Jesus. Mas ele não quer ser mais um nessa casa cheia de deuses, de estola sacerdotal e de ídolos de fundição. Não. Ele quer ser o Senhor.
naquele tempo, na minha casa, existe rei. Na casa de André, na casa de Maria, de João, de Pedro, Antônio, existe rei. E eu não faço o que me dá na telha. Eu faço o que a palavra de Deus me orienta que é para fazer, mesmo que sofra ou que tenha. E não tem rei aqui. Eu faço o que eu acho melhor. Eu retenho o que eu acho melhor. Eu construo imagens que eu acho melhor. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, meu irmão. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Quem está reinando no seu coração? Que Deus abençoe. Vamos orar, encerrando? Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia para conosco. Arranque de nós, ó Deus, tudo que não é do teu agrado. Reine, ó Deus, reine, Senhor, nos nossos corações, nos nossos lares, seja entronizado, Senhor, neste lar que está me ouvindo agora. Que todos os ídolos sejam quebrados, derrubados, e que só o teu nome reine. E que a gente não faça o que vem na nossa mente, o que acha que é melhor. O que é melhor estar aqui na tua palavra e a gente quer te obedecer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Um abraço e fiquem na paz. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar.
tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.